Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula virtual. Professora Luísa Bastos, da área de Humanas e Geografia. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os tipos de indústrias, assunto da aula anterior direcionado aos alunos do segundo ano do ensino médio. Então vamos iniciar. Indústria é toda atividade econômica humana que, através do trabalho, transforma a matéria-prima em bens de consumo ou produção que, em seguida, são comercializados e que possuem normalmente valor agregado. Vamos observar a imagem abaixo. Eu tenho uma matéria-prima que, através do trabalho humano, ele transforma ela, pode ser para consumo, nosso consumo, ou para algum tipo de produção, pode ser para um equipamento, que vai ser destinado à comercialização, ele vai passar a vir para o comércio e assim, ter um valor agregado. Nós iremos vender ele pelo valor, estipulado, valor agregado a ele. Vamos iniciar então falando sobre a produção industrial. Quais foram os estágios? Como começou, a questão industrial até hoje, com as indústrias modernas. Então vamos lá. A primeira fase, o primeiro estágio, que tivemos foi o artesanato, onde, uma mesma pessoa, no caso o artesão, realizava todas as etapas, desde o início, da matéria-prima até o seu acabamento. Então, o artesanato é uma produção de caráter familiar, na qual o artesão possui os meios de produção, sendo o proprietário da oficina e das ferramentas, e trabalha com a família em sua própria casa, realizando todas as etapas, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento. Agora vamos para a segunda fase, ou segundo estágio. Manufatura, o segundo estágio. Resultou na ampliação do consumo, o que levou o artesão a aumentar a produção e o comerciante a dedicar-se à produção industrial. Como assim? Nós vimos que a primeira fase, ou o primeiro estágio, é o artesanato. Por quê? O artesão tinha em mãos toda a produção, desde o início, na matéria-prima, até o acabamento. Na manufatura já foi um pouco diferente. Por quê? Na manufatura eu já tive algumas máquinas, mais simples, que ajudava na fabricação, na produção. Então isso colaborou para quê? Para mim ter uma divisão de trabalho, onde não somente o artesão já fazia todo o processo produtivo. Aqui eu já tive a diferenciação. Eu tive a inserção de máquinas e pessoas para fazer a produção, ajudar na produção. Comerciantes, para vender o produto. Então aqui eu já comecei a inserir máquinas, aqui sim, mais simples, mas eu já comecei. Então, diferentemente do que nós vamos ver na indústria maquinofatura. Por quê? Indústrias, inteligentes, que eu tive uma divisão de trabalho subordinada ao regime de funcionamento da máquina, porque aqui a máquina faz praticamente todo o processo. Então vamos lá, os tipos de indústrias. Eu tenho 3 tipos de indústrias. A primeira, indústrias de base. O próprio nome já fala, ela vai ser a base para as demais indústrias. Ela vai ser o meu alicerce, a minha base. Tenho como exemplo as petrolíferas, as metalúrgicas e as siderúrgicas. Nela são extraídos as matérias-primas que vão ser, por exemplo, utilizadas na indústria intermediária, que é a segunda, a número 2. Então, as indústrias intermediárias são aquelas que eu utilizo da matéria-prima enviadas da minha indústria de base. Por exemplo, fábricas de motores, ferramentas, autopeças. E terceiro é a minha indústria de bens de consumo, que, como o próprio nome já diz, é onde eu irei consumir. Eu tenho aqui nas indústrias de consumo como exemplo
alimentos, bebidas, móveis, eletrônicos, entre outros. Correção da atividade proposta. Então vamos lá. Diferencie artesanato, manufatura, indústria moderna ou maquinofatura. Eu coloquei um esquema para vocês compreenderem melhor. Então vamos lá. Artesanato. Eu tenho um trabalho manual. Lembra? Onde o artesão faz todo o trabalho, desde da matéria-prima até o acabamento e posteriormente a venda. Então aqui eu tenho um trabalho manual, onde uma mesma pessoa faz todo o serviço. Na manufatura, eu já começo a utilizar ferramentas manuais e possuo uma divisão de trabalho, onde não só o artesão faz todo o serviço, como aqui eu utilizando ferramentas mais simples, manuais, mas outras pessoas fazem o serviço. E eu tenho aqui também um trabalho assalariado. Por quê? O artesão no artesanato, ele é responsável pela produção, então ele é responsável por todo o processo produtivo. Aqui não, se eu já tive uma divisão de trabalho, eu tenho que pagar as pessoas que trabalham para mim, então eu já tive um trabalho assalariado. Na maquinofatura, infelizmente, ou felizmente, eu tive a mecanização, o que levou a uma diminuição dos postos de trabalho, mas também, a mecanização. As indústrias de bens de consumo fabricam produtos que são consumidos pela população em geral, sendo ramificada em 2 segmentos. Aponte as principais características dela. Primeiro, produtos duráveis, indústrias de bens duráveis. O próprio nome já fala, ela possui uma durabilidade maior. Por exemplo, que não se acaba com a utilização, que possui uma vida útil mais longa. Exemplo, roupa, eletrodoméstico, carros. Agora, diferente da indústria de bens não duráveis, onde, como o próprio nome já fala, ela não possui uma durabilidade maior, grande, que se acaba com a utilização, que não possui vida útil longa. Por exemplo, alimentos, remédios, perfume, maquiagem. Por exemplo, um perfume eu vou utilizando ali, com a utilização ele acaba, rápido, diferentemente de um carro, onde tem uma durabilidade bem maior, eu vou trocar dependendo, durante anos. Então, assim, a diferença é justamente isso, o próprio nome já fala, a questão de durabilidade, de ser mais durável ou não. Número 3. Relacione as 2 colunas abaixo, enumerando a segunda de acordo com a primeira. Então, vamos lá. A minha indústria de base. Dentre as opções, qual é a minha indústria de base? Eu sei que materiais duráveis e não duráveis não é a minha indústria de base, porque aqui eu já estou consumindo, já vai lá para o consumo. Produção de peças, lembra qual que é a indústria de peças? Não é a indústria intermediária, porque eu não preciso da matéria-prima para fabricar as peças. Letra D, transformação de matérias-primas para a produção industrial. Na minha indústria de base eu não tenho, olha, observa a imagem, a primeira imagem, eu não tenho a transformação da matéria-prima para me enviar para a minha indústria intermediária. Então, letra D é indústrias de base. Letra E, produção de máquinas industriais. Nas máquinas industriais eu não preciso da matéria-prima, então já não vai ser mais a minha indústria de base. Então vamos lá. Número 2, indústrias de bens de capital. Se eu sei que materiais duráveis e não duráveis já é lá no meu consumo, então letra C, produção de peças para as indústrias. Aqui eu já não vou ter a minha matéria-prima, eu não vou produzir as peças, então não é na minha indústria intermediária. E letra E, produção de máquinas industriais. Aqui também na minha indústria intermediária